Bom, obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção. Eu vou tentar ser rápido, né, e didático. Eu vim falar para vocês sobre licitações sustentáveis que utilizam materiais reciclados, buscando um consumo consciente por parte do poder público e a consciência ecológica, um despertar da consciência ecológica nas crianças, né? Eu vou começar com... Só um segundo aqui com o técnico. Ok. Eu vou começar a falar sobre o símbolo da reciclagem, que eu acho que a partir daí vai se entender tudo que vai ser falado. O símbolo da reciclagem, ele é formado por 3 setas que simbolizam a indústria, o consumo e a reciclagem, que é a base de tudo, né? Muito se fala desse símbolo, mas pouco se fala do alcance que ele tem e da importância que ele tem. Inventaram várias teorias sobre esse símbolo, dizendo que os 3 R's, mas esse estudante de engenharia que desenvolveu esse símbolo, ele quis exemplificar a indústria, o consumidor e a reciclagem, que é o caminho natural das coisas e que forma a economia circular. Depois, se vocês se interessarem, pesquisem sobre esse símbolo, que ele é muito interessante de se conhecer. Eu vou falar um pouco sobre kit escolar com material reciclado. O conteúdo desse PowerPoint ele vai estar disponível, acho que a feira vai disponibilizar, quem quiser pesquisar melhor. Ele tem bastante informação interessante. O material reciclado na escola ele é interessante porque ele desperta a consciência ecológica das crianças. Mostra um exemplo prático o que acontece após a reciclagem. Muito se fala em reciclar, mas pouco se mostra para a criança do resultado da reciclagem. Eu falo aqui o que é realmente a reciclagem, né? Por exemplo, se fala reciclável. Reciclável é o material zero, não é o material reciclado. O reciclado é o que passou pelo consumo e voltou para a cadeia produtiva em forma de um outro produto, né? Então, eu dei um exemplo, que é a garrafa PET. Um dia ela serviu para embalar um refrigerante e outro dia, através da reciclagem, ela se tornou uma régua, por exemplo. Porque existe muito assim, hoje na onda ecológica, existe muito produto que falam que é reciclado, mas não é. O que é reciclado é o produto que foi desenvolvido, foi fabricado com matéria-prima que veio do lixo. Tem texto meio comprido que eu fiz assim aí, mas depois quem quiser pesquisar pode ver com mais detalhes, né? O kit escolar ecológico também ele é formado por produtos com o aditivo biodegradável, né, que é um aditivo que vai fazer o produto a se decompor, a se degradar mais rapidamente na natureza. Eu dei um exemplo aqui da régua, né? A régua, por exemplo, que demoraria 400 anos para se degradar, com o aditivo ela vai se degradar em menos de 5 anos, ela vai se tornar pó. Um outro exemplo de produto que pode ser usado no material ecológico é o papel certificado, FSC, que é um papel que, por exemplo, a cadeia de custódia dele prova que ele veio de madeira reflorestada e não de um desmatamento ou de um retiro ilegal de madeira. Isso já é muito comum, esse papel certificado. O papel reciclado, se alguém perguntar, ele não foi muito para frente no kit escolar por ser um papel muito caro, né?
Daí eu falo da... Então, outro ponto interessante no kit escolar que tem essa pegada sustentável é um kit escolar formado de produtos de altíssima qualidade, né? Porque ecológico também é o que dura, né? Que não tem que ser trocado o tempo todo, que não é descartável rapidamente. Por exemplo, existem produtos no mercado que uma borracha que dura uma semana na mão da criança, existe uma borracha que dura 1 ano. Então, essa de 1 ano, ela é um material sustentável, porque ela vai evitar o desperdício, ela vai evitar essa compra constante do material. As licitações públicas no Brasil, elas são regidas pela Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. É a mesma lei que rege a compra de um caminhão, a contratação de uma obra pública para uma construção de um prédio, é a mesma lei. Essa lei ela tem sido adaptada através de normas, né? E tem prestigiado essa questão da sustentabilidade. Existem muitas licitações que já prevêem esse prestígio ao material reciclado. Por quê? Porque o Estado, o governo como um todo, seja ele federal, estadual ou municipal, com o seu poder de compra, ele pode mudar esse cenário de desperdício, esse cenário de não reciclagem, excesso de lixo, excesso de resíduo. Seria o poder de compra do Estado mudando essa figura. O que eu falo aqui é que essas atitudes, por parte de um prefeito, por exemplo, elas são assim, coerentes com o discurso dele, que muitas vezes um prefeito, um governador ou até um presidente, ele fala o tempo todo em prestigiar a reciclagem, em prestigiar a cooperativa X de catadores, mas na hora de comprar, eles não mostram essa consciência, né? Mas isso tem mudado muito. E os prefeitos, principalmente, eles andam prestigiando esse tipo de material justamente para serem coerentes com o seu discurso. E existem, como eu vou relatar a seguir, existem preceitos legais que permitem esse tipo de abordagem no edital de compras. Aqui eu falo eu continuo falando do material reciclado no kit escolar. Eu toco num assunto interessante, que o material sustentável ele também serve para ensinar. Quando você entrega para uma criança um estojo feito com PET reciclado, ou você está mostrando para ela o exemplo prático da reciclagem. Que muitas vezes a gente fala para a criança, fica ensinando a reciclar, a destinar o lixo de uma maneira correta, mas pouco se mostra para a criança o que acontece com aquilo tudo, né? Os materiais escolares sustentáveis, eles atendem os preceitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que hoje são 17, né? ODS 17. Grande parte das escolas e grande parte do poder público está perseguindo o atendimento desses preceitos da ONU, que logo, logo, vários desses preceitos vão se tornar lei, né? Então, a gente cita lá que o preceito, acho que o número 11, né? Ele fala de prestigiar o consumo sustentável. Na área pública, que é a área que mais interessa nos kits escolares, porque a área privada praticamente não compra kits escolares, né? Cada pai compra o seu. A agenda A3P, ela é um marco, porque ela transformou em lei muita coisa que era discutida antigamente nessa área. Essa importância da agenda A3P, ela foi muito interessante, porque ela deu base legal para as prefeituras poderem, em seus editais de compra, a dizerem o que eles querem comprar. Deixou de ser uma possibilidade e tem acontecido em vários municípios de ser agora uma obrigatoriedade. Um município próximo aqui, Barueri, por exemplo, já tem uma lei municipal que obriga que parte das compras municipais tenha uma cota
que prestigie materiais feitos com matéria-prima reciclada. Isso já é uma consequência da Agenda 3P federal. Daí que eu digo sobre compras sustentáveis obrigatórias. O governo federal já exige cotas, né, de compra desse tipo de material. Vários municípios no Brasil já têm leis próprias que exigem também, como esse exemplo que eu dei de Barueri. Existem dezenas de leis assim que já regulamentam, né? Na AGU, a AGU tem uma legislação própria. Eu não citei aqui, mas o Estado de São Paulo possui a Lei de Licitações Sustentáveis, que foi editada pelo governador José Serra na época, agora que está sendo regulamentada, mas vai ser também um marco legal muito importante nessa forma de comprar. A Constituição Federal, no artigo 3º, também ela dá sustentação legal à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, através das compras, que é aquilo que eu falei de início, que é o Estado, com o seu poder de compra, auxiliando na economia circular. Aqui eu cito várias leis que dão essa base legal. Ali, por último, eu falo de um decreto estadual que está dentro da Lei de Licitações Sustentáveis também. Só para exemplificar para vocês, por exemplo, teve um caso bastante interessante no governo do Estado de São Paulo, que um órgão público estava comprando madeira vindo de uma extração ilegal de madeira. Então, como é que pode o Estado prestigiar um fornecedor que tirou madeira ilegal, porque ninguém perguntou para ele de onde ele tirava a madeira, né? Então, a legislação sustentável já serve justamente para coibir esse tipo de coisa, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, através do seu Observatório do Futuro, que é um órgão anexo ao tribunal, tem treinado gestores públicos a aprenderem a tratar nos editais dessa questão da sustentabilidade. O Tribunal de Contas tem sido um grande aliado assim, de grandes prefeituras nessa batalha assim, de mudança até de costumes, né? Porque às vezes o material sustentável ele não é mais caro, ele não é mais barato e nem mais caro do que o material comum. Ele é diferente, né? Mas aí entra aquela discussão de o que é mais caro e o que é mais barato, né? Então, será que se comprar um material mais barato naquele momento da compra, mas e depois analisando os malefícios que aquele material causou em toda a cadeia produtiva e a ecologia, ele se torna até bem mais caro do que o outro, né? Aqui eu falo sobre essas questões comuns da ecologia, que é o esgotamento de recursos naturais, essa questão do emprego, essa questão de toda a cadeia produtiva que move a economia circular, né? A gente fala muito em catador de lixo, né? Nós chamamos de catador de recicláveis, né? São pessoas invisíveis que estão na rua circulando aí dia e noite atrás de resíduos, né? Latinha, PET, papelão. Eu gostaria de chamá-los de agentes ecológicos, né? Mas não são. Às vezes são pessoas invisíveis que, bem ou mal, eles trazem um benefício para toda a coletividade, que infelizmente não é tão valorizado assim. Então, daí às vezes eu costumo comentar, se não houver quem compre o produto reciclado, por que essas pessoas vão estar coletando tanto material na rua, né? Quem é que vai prestigiar o trabalho desse pessoal também, né? Se você pega uma cooperativa, que um catador leva para a cooperativa ou leva para um sucateiro, daí o cara junta lá 1, 2, 3 toneladas de lixo reciclável. Se ninguém comprar, tipo a minha empresa for lá e comprar, aquilo lá vai ficar lá estocado, vai ficar virando lixo de novo, né? E se ninguém comprar de mim também, por que eu vou comprar o reciclado, né?
é um círculo aí que tem que se fechar, né? Para finalizar, eu não sei se eu tive muita coisa para falar a respeito ou contribuir de uma forma ou outra para trazer mais informação sobre isso, mas eu coloquei alguns pensamentos assim aí, que de início acho que eu falei que muito se fala em sustentabilidade, mas eu termino aqui no Gogó mesmo. Oi? Ah, deu certo. Então, eu gostaria de encerrar com esse pensamento que muito se fala em sustentabilidade, mas pouco se faz na prática, né? É muito discurso para pouca ação, né? E outra coisa que a gente fala muito nos foi passada a responsabilidade de reciclar enquanto o gerador do resíduo nada faz. Você pega uma Coca-Cola, que tem uma atuação global, que tem dezenas e dezenas de bilhões e bilhões de lucro, ele não é responsável pela embalagem que ele gera. Ele jogou essa responsabilidade, a indústria como um todo jogou a responsabilidade da reciclagem para os consumidores. Há muito tempo falam, recicle, 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 mas e cadê a atuação do gerador do resíduo? Cadê a atuação da Coca-Cola? Cadê a atuação da Ambev? Enfim, dos grandes geradores? Eles deveriam ter a sua contribuição nesses bilhões de dólares que eles ganham para dar uma destinação, não jogar só no colo do consumidor, em consequência do prefeito da cidade, e por aí vai, né? Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos que pretende mudar tudo isso, né? Vamos ver se isso acontece. E ensinamos aos nossos filhos a reciclar, mas não incentivamos a consumir os produtos fabricados com a matéria-prima reciclada. A gente fala muito em recicle, mas a gente não fala do consumo consciente. Será que quando a gente vai numa livraria, numa papelaria ou no supermercado, a gente olha lá na embalagem do que foi feito aquilo, o que aquilo representa na economia circular? Eu acho que é um pensamento assim que deveria ser uma constante em todos os lares, né? E eu gostaria de encerrar deixando a todos vocês o nosso site. A Ecoplast, eu não falei, a Ecoplast é uma empresa que já tem 32 anos de idade, faz mais ou menos uns 20 anos que a gente fabrica material escolar e já faz uns 18 anos que a gente fabrica com matéria-prima reciclada. A gente atua nesse segmento de kit escolar de governo, né? Estamos agora tentando entrar na área de kits de materiais escolares na área privada, mas os anos têm provado que nós estamos num caminho sem volta, que está sendo cada vez mais valorizado. E eu gostaria de me colocar à disposição de alguma eventual pergunta, ou se alguém quiser pegar o meu contato, eu posso fornecer mais informações na medida do possível. E gostaria de agradecer a todos por esses minutos aí da atenção. Muito obrigado.